Amém. Boa noite a todos. Nós, na semana passada, encerramos o estudo que estávamos fazendo de por que a Bíblia, com esse tema, o porquê a Bíblia, mas eu preparei hoje um estudo complementar. Não é um novo capítulo do Porquê a Bíblia, porque nem tem esse nome, mas é um estudo complementar a tudo que a gente vinha falando ali, né? E eu intitulei o nosso estudo aqui, o de hoje, como Ousando Obedecer. Né? A gente esteve falando sobre a Bíblia, finalizamos o estudo reforçando muito e enfaticamente a importância de obedecer a Deus e obedecer a palavra de Deus, né? O quanto que isso é fundamental. Então eu pensei, nada melhor do que então nós botarmos um complemento nesse estudo dizendo, ousando obedecer a Deus, ousando obedecer a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Pedir ao Senhor o seu auxílio. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, absolutamente necessitados da Tua graça, do Teu favor, da Tua presença, do Teu Espírito, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Jesus, movimenta o Teu Espírito entre nós. Movimenta o Teu Espírito em nós. Vai, Senhor, gerando o calor do Teu Espírito nos nossos corações, Senhor, aquecendo-nos, ativando-nos, Senhor, em anseio, em desejo ardente de estarmos mais perto de Ti, como começamos o culto hoje aqui, Senhor, falando a respeito da Tua presença palpável. Nós precisamos, Senhor, de uma real e viva e verdadeira comunhão contigo, com o Teu Espírito. E nós pedimos, Senhor, vem falar conosco nessa noite, Pai. Porque obedecer a Tua palavra, obedecer ao Senhor, muitas vezes vai requerer de nós coragem e ousadia, sim. E nós pedimos que o Senhor hoje venha nos encher disso. Não apenas de coragem e de ousadia, mas nos encher do desejo ardente de Te obedecer e, juntamente com o desejo, a capacidade de compreendermos a Tua vontade e a direção que o Senhor aponta para as nossas vidas, Pai. Lançando fora toda a nossa necessidade de nos apegarmos a coisas que possam, de alguma forma, trazer segurança, trazer um apoio visível, Senhor. Nós servimos a um Deus invisível e muitas vezes o nosso apoio não será visível, mas nós queremos ousar em Ti, Senhor. Portanto, eu Te peço, abençoa-nos e ajuda-nos nessa noite, Pai. Precisamos de Ti, do mover do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, a gente já viu aqui, né, por meio do estudo do porquê a Bíblia, o quanto que de fato a Bíblia ela é a palavra de Deus e Deus fala conosco por meio da sua palavra, né, nos ensinando a guardarmos, a obedecermos seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, seus juízos. Nós falamos muito sobre isso na semana passada, no último estudo. Mas Deus, Ele não fala apenas através da Bíblia. Ele fala através da Bíblia e a Bíblia ela é o fundamento convicto da palavra e da vontade de Deus. Mas Deus também fala ao nosso espírito. Ele fala conosco, Ele fala diretamente ao nosso espírito. Nós temos muitas vezes a experiência de ouvirmos Deus falar pessoalmente. Por quê? Porque Deus traz direcionamento individual, Deus traz o despertamento de algo pessoal, um propósito de Deus específico para cada um de nós. E eu quero falar sobre isso hoje.
não apenas sobre tudo que já vimos a respeito da palavra de Deus e de todos os ensinamentos bíblicos que nós devemos conhecer e obedecer, mas também sobre essa experiência de uma intimidade com Deus que nos permite ouvi-lo e recebermos um direcionamento pessoal a respeito daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Já falei aqui algumas vezes, em diversas situações diferentes, o quanto que é importante que a gente entenda qual é o nosso chamado, né? A Bíblia fala claramente, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E sendo corpo, nós temos diversidade de órgãos, de membros e de funções. E a pergunta sempre é, qual é o nosso lugar nesse corpo? Né? Se nós estivermos fora de lugar nesse corpo, nós não estaremos sendo eficientes para o corpo. E o corpo vai ficar deficiente, porque não estamos exercendo a parte que nos cabe nesse corpo. E a pergunta é, qual é a parte que nos cabe nesse corpo? Isso é um direcionamento pessoal, uma instrução de Deus direcionada ao nosso coração individualmente. E nós precisamos disso. Amém? É óbvio que essa experiência de ouvirmos Deus falar conosco, nos direcionar pessoalmente, ela nunca e jamais poderá se contrapor aos ensinamentos bíblicos, porque Deus não vai se contradizer na sua palavra. A sua palavra está sempre em conformidade ali com aquilo que a Bíblia nos ensina. E é importante também a gente estar atento a isso, não é? Nós falamos inúmeras vezes, de diversas formas, seja no nosso dia a dia, seja através de uma oração, nós chamamos Deus de Senhor, né? Nós chamamos a Jesus de Senhor. Meu Senhor, nós começamos uma oração, Senhor Jesus, a gente pede socorro, ai Senhor, e a gente vai falando essa palavra inúmeras vezes. E a pergunta é, se Deus é Senhor, nós somos seus servos, né? E o que é ser servo? Né? E aí eu queria que você fosse comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 16, a palavra nos diz assim, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Nós optamos por sermos servos da justiça, optamos por sermos servos do Senhor e não servos do pecado. E esse texto, ele é muito esclarecedor, e eu acho que ele é de extrema importância, porque ele nos revela que servo nós seremos de alguma forma. Ou seremos servos do pecado, e literalmente escravos do pecado, subjugados sem escolha, ou nós seremos servos do Deus Altíssimo, servos do Senhor Jesus, que pagando o preço por meio da sua morte, nos libertou do domínio e da escravidão do pecado. Mas servos nós seremos. Então escolhemos ser servos da justiça, servos do Senhor Jesus. E o que é ser um servo? O que um servo faz? Né? O servo, na realidade, ele é propriedade do seu Senhor, e ele deve a esse Senhor obediência. Isso é ser um servo, é ser propriedade de alguém e dever a este alguém obediência. Então, nós somos servos da justiça porque pertencemos ao justo e reto juiz. E por isso devemos a este juiz, a este Senhor, a nossa obediência. Lá em Mateus 8, no versículo 5, a partir do versículo 5, nós lemos o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor,
não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então, esse centurião, ele entendia claramente qual era o princípio de autoridade e obediência. Ele entendia tão claramente isso que ele disse, nem preciso o Senhor ir na minha casa. Eu sei que a tua autoridade é tamanha que com uma palavra sua o Senhor dá ordem e o meu servo será curado. Então, este é um princípio de autoridade clara. O Senhor Jesus nos fala e nós obedecemos, né? Mas pela nossa cultura, nós temos muita dificuldade de entender esse princípio de autoridade e de obediência. Na verdade, nós temos na nossa cultura, eu não digo que seja apenas no Brasil, não vou dizer isso, mas vamos falar de Brasil, que é a nossa nação. A cultura brasileira, ela é uma cultura que nos estimula a uma rebeldia, a uma certa rebelião. Nós estamos sempre inquirindo as autoridades, estamos sempre questionando as autoridades, estamos sempre, de alguma forma, nos rebelando a uma autoridade. Temos dificuldade de nos sujeitar às autoridades, né? Então, é muito importante esse princípio de autoridade e de obediência à autoridade, para que a gente possa entender esse paralelo nosso com o nosso Senhor. Somos seus servos, tá? Mas eu quero hoje convidar a você e também a mim, obviamente, para que nós venhamos a buscar absorver a cultura do reino de Deus e abandonarmos todas as demais culturas que venham a divergir da cultura do reino. Nós queremos ter a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é uma cultura em que há uma autoridade e há aqueles que obedecem a essa autoridade. Nosso Senhor é a autoridade suprema e nós somos seus servos. Amém? Então, princípios fundamentais para vivermos essa obediência. Primeiro, reconhecermos a autoridade. Então, o reconhecimento da autoridade é fundamental para que a gente comece a entender e a entrar dentro dessa visão do reino de Deus. Segundo, temor à autoridade. É importante que nós venhamos a temer a autoridade. A Bíblia diz que o temor é o princípio, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, temermos a Deus, que é a nossa autoridade, é o princípio de toda a sabedoria e nós precisamos ter isso em mente. Primeiro, reconhecermos a autoridade suprema do nosso Senhor Jesus. Segundo, temermos a essa autoridade. Terceiro, confiarmos na sua autoridade. Por que isso é tão necessário? É óbvio que eu confio no Senhor. É óbvio, mas Deus nos manda coisas e nós não fazemos. Porque muitas vezes nos parece assustador, nos parece um desafio grande demais e a gente quer entender o porquê Deus nos manda certas coisas e começamos a questionar porque não entendemos os seus princípios e as suas recomendações. Então, confiarmos na autoridade é algo fundamental. E a quarta coisa, então, é encontrarmos segurança na autoridade. Então, fixa isso na sua cabeça. Reconhecer a autoridade, desenvolver o temor à autoridade, confiar na autoridade e desenvolver segurança nessa autoridade. E nós estamos falando que essa autoridade é o nosso Deus, é o nosso Senhor e nós somos seus servos. Então, obediência, na verdade, requer coragem e também ousadia, né? A obediência não é algo tão simples e tão fácil da gente fazer. Nós lemos no estudo da semana passada esse texto de Josué, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler um pedacinho pequeno dele, que é só o versículo 7. E a palavra nos diz assim: Deus dizendo a Josué: tão somente ser forte e muito corajoso.
Deus não disse a Josué, seja forte e seja corajoso. Ele disse, seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés ordenou ao povo, você precisa ser forte e muito corajoso. Então, é importante a gente entender o seguinte, essa coragem e essa força, ela não pode, a gente não pode achar que ela depende da gente, ou que a gente vai de alguma maneira encontrar isso dentro de nós, e se eu olho para mim e eu não vejo essa coragem, né, essa força, meu Deus, não serei jamais um servo obediente. Não é dessa forma que funciona. De fato, nós não temos, né, nem a coragem bastante, nem a força suficiente para que a gente possa se lançar em desafios que às vezes são muito grandes. Mas essa força e essa coragem, ela procede de Deus para as nossas vidas. Mas é importante que a gente creia, é importante que a gente se disponha, é importante que a gente se lance, é importante que a gente busque, para que isso venha a ser cada vez mais fortalecido em nós. É exatamente como um processo de musculação, por exemplo. Né? Você começa na academia hoje, você nunca fez nenhum tipo de exercício de musculação, então você começa com pesos leves, com uma carga mais suave, menos repetição ou mais, enfim. Aí vai depender do programa que você vai cumprir no seu treino, mas a carga é leve. E à medida em que você vai persistindo nesse processo, você vai renovando e aumentando a sua carga. E quando você olha, você já está dobrando a sua carga, triplicando a sua carga, fazendo coisas muito mais complexas e muito mais difíceis do que antes você conseguia fazer. Então, isso é um processo físico natural, assim como também é natural em nós desenvolvermos a nossa coragem, a nossa confiança, a nossa segurança em Deus. Começa com coisas pequenas, com coisas simples. Eu já contei aqui inúmeras vezes, vou contar mais uma vez rapidamente para exemplificar. Eu era bem novinha convertida, eu tinha meus, sei lá, acho que 19 anos, eu tinha me convertido aos 17, né, muito poucas experiências íntimas com Deus. E aí eu estava dentro de um carro, sentada no banco do carona, minha janela meio aberta, um trânsito lento, o carro andando devagar, e Deus falou ao meu coração, fecha a janela. E eu, na hora, comecei a questionar. Será que isso é Deus falando comigo? Será que não é Deus falando comigo? Acho que eu estou ouvindo coisa. Ah, não, acho que não é nada. E nisso que eu estou pensando, entra uma mão pela janela e puxa um cordãozinho de ouro que eu estava usando naquele momento. E Deus, na sua misericórdia, não permitiu que o ladrão levasse o meu cordão. O cordão partiu, caiu no meu colo e o ladrão foi embora de mão vazia. Mas ali foi a primeira experiência em que Deus me permitiu ouvir no meu espírito a sua voz, falando comigo. E a partir dali eu comecei a desenvolver essa atenção, né? E cada vez mais atenta e buscando e pedindo a Deus e sendo treinada nessa forja de intimidade, de comunhão com o Senhor. Até um dia que, muitos anos depois, novamente eu no carro, só que dessa vez eu estava dirigindo, o trânsito parado, a minha janela um pouco aberta, e o Senhor falou novamente comigo, fecha a sua janela. E eu não pestanejei, eu meti a mão e para fechar a janela. Na hora que a janela fechou, eu já prendi o dedo do sujeito que estava enfiando a mão na janela para, de novo, puxar o cordãozinho, ou sei lá qual era a intenção dele, né? E aí ele já não conseguiu fazer coisa nenhuma, porque ele ficou com o dedo preso, literalmente ficou com o dedo preso na janela, e aí eu olhei para o lado e ele veio um susto. Aí eu olhei para ele e falei assim, o que você quer? Ele falou, não queria um dinheiro. Eu falei, não tem não. E aí abaixei um tiquinho e fechei o vidro, ele só conseguiu tirar o dedo, e eu fechei o vidro. Então, assim, a gente vai desenvolvendo essa capacidade de
crer, de ter coragem de tomar essa atitude em prol da voz de Deus ao nosso espírito. Isso é uma experiência gloriosa, maravilhosa, muito fortalecedora mesmo, e que todos nós devemos viver todos os dias da nossa vida, porque nós não queremos caminhar com Deus, nós não queremos ouvir a sua voz, e isso é glorioso. Então, essa coragem, de fato, ela tem que ser desenvolvida dentro da gente. E ela está, na verdade, fundamentada, é absolutamente fundamentada no amor de Deus. O amor de Deus por mim, né? Eu digo por mim porque é um amor pessoal. Assim como você precisa estar consciente e devidamente fundamentado no amor de Deus por você. É algo pessoal, é algo individual. E é esse perfeito amor, o amor de Deus, que a Bíblia diz que lança fora todo medo. E aí é que a gente começa a desenvolver a confiança na autoridade a qual estamos sujeitos. Amém? Então, ela está fundamentada nesse amor. E quando a gente pensa em termos de cuidado pessoal, né, Deus cuidando de nós pessoalmente, a gente também pensa no propósito, no plano de Deus para nós individualmente e, por conseguinte, na nossa responsabilidade individual diante desse chamado. Nós temos uma responsabilidade, né, de corresponder ao chamado de Deus. Então, lá em Mateus 25, 14 e 15, diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. E aí os seus servos ficaram ali, cada um com uma incumbência, né? Segundo a sua capacidade. Preste atenção nisso, Deus não nos exigirá de nós mais do que nós temos capacidade de dar. Ele vai confiar a nós, Ele vai requerer de nós aquilo que somos capazes de fazer. Então, Deus nos chama com um propósito, né? E Ele nos orienta e nos forja para andarmos segundo o seu propósito, segundo aquilo que Ele pré-estabeleceu para as nossas vidas. Lá em João 15, 8, a Bíblia diz assim, ó: nisto é glorificado o meu Pai, palavras do nosso Senhor Jesus, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, os muitos frutos que nós temos que dar é exatamente a multiplicação daquilo que o Senhor confiou às nossas mãos, segundo a capacidade que Ele mesmo depositou em nós e enxergou nas nossas vidas. Então, esse processo de responsabilidade pessoal, ele é muito sério, né? Nós não podemos ser negligentes a esse chamado, a essa confiança, àquilo que Deus confiou às nossas mãos, por termos medo, por exemplo, de assumirmos riscos. É difícil realmente tomarmos algumas decisões, nós assumimos riscos. E aí o que a gente vê, dando sequência a essa parábola dos talentos, que lá em Mateus 25, a partir do verso 16, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele enterrou o seu talento. Quando a gente diz escondeu o dinheiro, a gente não entende o que isso diz respeito a nós. Mas quando a gente pensa em enterrar um talento, isso já fica bem próximo da nossa realidade. Né? Enterrarmos talentos que Deus distribuiu a nós, o que temos feito com os nossos talentos. Às vezes, muitas pessoas nem perceberam ainda que talentos são esses que Deus confiou às suas vidas. Como se elas fossem absolutamente desprovidas de todo e qualquer talento. E é óbvio que isso não é verdadeiro. É muito necessário que a gente descubra os talentos que Deus confiou às nossas mãos e que nós venhamos a usar esses talentos, aplicar esses talentos de forma a multiplicá-los, a investi-los e gerarmos frutos e frutos e frutos desse talento. Sabemos pela parábola, né, de Mateus 25,
que o que levou esse servo a enterrar o seu talento foi o medo. Foi apenas o medo, né? E nós, de fato, somos pessoas muito amedrontadas. Se nós dermos vazão ao nosso medo, nós vamos ficar absolutamente intimidados de muitas maneiras, né? Aprisionados e limitados de muitas formas. E hoje, mais do que nunca, a gente vive um tempo de medo, né? Então, é fácil pensar no medo que nos atormenta, mas o que é importante a gente pensar, né? Nós muitas vezes temos medo de quê? O medo de nos arriscar e de perder, por exemplo. E aí, de alguma maneira, isso traz embutido o medo de fracassar, né? Quantas pessoas têm sido tolhidas em suas ações ousadas pelo medo do fracasso? Pelo medo de se arriscar e de não ser bem-sucedido e acabar perdendo algo ou sendo de alguma forma constrangido, se sentindo envergonhado ou qualquer coisa do gênero. Nós temos medo de sofrer. Esse é um grande medo que nos impede muitas vezes de obedecermos à direção que Deus nos dá. O medo do sofrimento. E eu gosto sempre de pensar, quando eu me sinto assim, pensando em algo, especialmente quanto ao futuro, porque o medo de sofrer está às vezes muito relacionado ao dia de amanhã, que é um dia que a gente desconhece, não é? Então, quando eu às vezes me pego pensando em algo quanto ao meu futuro, que pode me trazer algum tipo de medo, quanto a essa questão do sofrimento, eu sempre trago à minha mente uma verdade que me tranquiliza, que é a verdade de que Deus não permitirá que nada na minha vida aconteça sem um bom propósito. Deus não permitirá que nada chegue à minha vida sem que Ele saiba disso, sem que Ele tenha o controle disso e sem que Ele tenha um propósito de me abençoar. Mas por que você diz isso? Fundamentado em que você afirma algo assim? Fundamentado no amor dEle por mim. Fundamentado no amor dEle por você. Fundamentado em tudo que Ele fez por amor a nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas. É igual aquele povo do deserto, em que toda hora eles voltavam para Moisés e diziam: Moisés, a gente está com sede. Para que você tirou a gente do Egito? Era melhor que a gente estivesse lá sendo escravo, pelo menos lá tinha água, lá tinha melão, lá tinha cebola. E esquecia que lá também tinha chibata, lá também tinha humilhação, lá também os filhos deles eram mortos, lá também eles eram oprimidos e não tinham direito a nada. E aí a gente pensa o seguinte: faz algum sentido pensar que Deus nos tira do Egito para que a gente morra nessa terra de deserto? Óbvio que não. Óbvio que isso não faz o menor sentido. Tanto não fazia que Deus não deixou aquele povo perecer no deserto por fome ou por sede. Eles pereceram pela desobediência e pela dureza dos seus corações, mas não por fome, nem por sede, nem por frio, nem por doença. Eles não foram abandonados pelo Senhor e também nós não seremos abandonados. Nós temos que cuidar para que nós não abandonemos o Senhor. Mas Ele não vai nos abandonar. E a outra coisa que eu coloquei aqui, pensando sobre do que temos medo, nós temos medo do que as pessoas vão pensar a nosso respeito. E isso nos tolhe imensamente. Imensamente. A gente deixa de fazer inúmeras coisas por medo do que as pessoas vão pensar a nosso respeito, por causa da nossa reputação. A necessidade de preservarmos a nossa reputação, uma reputação ilibada. Só que preservar a nossa reputação naquilo que diz respeito à nossa integridade e obediência à palavra de Deus é algo que a gente precisa zelar sempre. Mas preservar a nossa reputação com medo do olhar do outro, se Jesus pensasse nisso, Ele jamais se sujeitaria à cruz. Ele foi absolutamente derrotado ali naquela cruz. Ele foi surrado, humilhado, cuspido, envergonhado, desnudado. Ele foi afrontado de todas as maneiras,
Se você é filho de Deus, desce daí, pede ao teu pai para mandar os anjos para te soltar dessa cruz, e ridicularizaram Jesus de todas as formas. Se Jesus parasse para pensar no que vão pensar de mim e o que será da minha reputação de mestre, sábio, rabi, etc e tal, ele não faria isso. Jamais ele obedeceria à vontade do Pai. Deixamos de lado preocupações que nós deveríamos ter de verdade. Quando a gente é tomado pelo medo, a gente para de se preocupar com o que nós deveríamos de verdade nos preocupar. E o que é isso? As contas que vamos dar a Deus de tudo que Ele confiou às nossas mãos. Isso é o que nós deveríamos, de fato, nos preocupar. E aí, seguindo a parábola, Mateus 25, lá no 19 diz: depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor chamou aquele servo de mau, de negligente e de inútil. Maior medo do que nos arriscarmos em multiplicar os talentos que o Senhor nos confiou, deveria estar em nós o medo das contas que vamos prestar a Ele. E de fato isso é algo que a gente precisa cuidar. Nós daremos contas a Deus de tudo que nós fizemos na nossa vida. E isso tem que ser algo que estremeça o nosso coração. Não apenas de nos desviarmos do pecado, mas também de sermos úteis com tudo que Deus confiou às nossas mãos. Eu não sei o que Deus confiou às nossas mãos, então cabe a nós buscarmos saber. Porque Deus é um Deus que fala. Deus fala, Ele fala por meio da sua palavra, Ele fala ao nosso espírito, Deus fala pela boca de profeta, Deus fala pela boca de amigos, Deus fala pela boca de irmãos, Deus fala de muitas maneiras, Ele fala em sonhos. Ele fala por meio da sua palavra, aquela palavra que está aberta ali para todo mundo, mas que quando você lê, parece que ela salta com o teu nome. Ela, naquele momento, ela é direcionada apenas para você. E é importante que a gente ouça Deus falar conosco. Se obedecemos ou não, se frutificamos ou não, se retrocedemos ou se avançamos, nós vamos dar contas a Deus de todas essas coisas. Então, nós precisamos ter ousadia. Ousadia. Precisamos ter ousadia fundamentada na palavra recebida por Deus. Confiança no Senhor que proferiu a palavra que a nós foi entregue. Nós precisamos crer e nos lançarmos, como quem se lança nos braços de um pai que você tem a convicção que vai te segurar e não vai deixar você cair. Amém? Então vamos ver alguns exemplos para nos inspirarmos e despertar em nós essa ousadia, essa fé, essa coragem que a gente precisa ter. Gênesis 12:1. Diz assim: ora,
disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai à terra que te mostrarei. O que Deus está pedindo a Abraão? Sai da tua terra, a terra já é tua, da casa do teu pai, da tua parentela, ou seja, você já está confortável ali, você já conhece aquelas pessoas, são seus familiares, é a sua família próxima e você está ali seguro. Sai disso e vai para onde? Para a terra que eu ainda vou te mostrar. É fácil fazer isso? Não é fácil fazer isso. E aí continua, Gênesis 22, 2. Acrescentou Deus, falando a Abraão: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu tenho que oferecer o meu filho e não sei nem direito aonde, porque eu ainda tenho que saber aonde é o monte que eu vou oferecer meu filho. Isso é uma vida de total dependência e direcionamento de Deus, passo a passo, dia a dia. Confiança, fé, temor, comunhão, segurança na voz desse que nos direciona. E aí então Abraão, a gente não precisa nem dizer, né? Ele é um grande exemplo de fé pela sua pronta obediência. Né? Diferente de outros exemplos que nós vamos ver aqui hoje, Abraão não pergunta, ele não questiona, ele faz. E não é à toa que ele é chamado de o pai da fé, não é à toa que ele é chamado de amigo de Deus, porque a confiança de Abraão em Deus é algo que nos sacode, né? Que nos impacta. A gente não está se comparando com ele, porque não dá, mas mesmo não se comparando já impacta, que dirá se a gente se comparar, né? Então, ele é realmente um grande exemplo de pronta obediência. Mas vamos ver outros exemplos. Êxodo 3, versículo 10 a 12, diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando eu prestei atenção nesse texto, há muitos anos atrás, esse texto foi eu gosto dessa expressão, né? Um soco no peito em mim, porque quando Deus começou a me chamar para pregar, eu me senti literalmente igual a Moisés, porque Moisés dizia para Deus: Senhor, manda outro. Eu não, porque eu não sei falar, a minha língua é pesada, eu não sei falar, manda outro, Senhor. E Deus dizendo: Moisés, eu sou contigo, quem fez a língua? Não fui eu que fiz a língua? Eu sou contigo, vai, eu sou contigo. E Moisés ali rebatendo Deus, e eu me senti exatamente argumentando com o Senhor dessa maneira. E aí, como diferente de Abraão, que não pediu nada, não perguntou nada, simplesmente foi, a gente quer confirmações, né? A gente quer algumas provas. E aí, quando eu me dei conta do que Deus disse aqui para Moisés, eu fiquei chocada, porque o que Deus diz aqui para Moisés é: eu serei contigo e este será o sinal. Opa, sinal, eu gosto disso. Eu gosto de sinal, porque sinal vai me dar certeza, sinal vai me confirmar. E aí o sinal é: depois de haveres tirado o povo do Egito, servirás a Deus nesse monte. Que sinal é esse? Primeiro você obedece. Primeiro você vai lá e encara Faraó. Primeiro você vai lá e enfrenta o desafio. Depois que você enfrenta o desafio, você sai do Egito, porque aí já é outro milagre, sair do Egito. O primeiro milagre é enfrentar o desafio. O segundo milagre é, de fato, Deus tirar o povo do Egito. Aí depois que tira para o Egito, ele diz: você vai servir a Deus nesse monte aqui que eu estou falando com você. Ou seja, depois que você passar pelo processo todo, quando você chegar nesse monte para servir a Deus, você vai lembrar:
a prova de que era isso que Deus queria que eu fizesse. Estou aqui igual Deus mandou eu estar, servindo a Deus nesse monte. Ou seja, o sinal era muito depois do ato de obediência. E eu fiquei louca, eu falei assim, Senhor, que sinal é esse? Isso não é sinal, isso é mais uma prova, né? Mais um desafio. Mas o fato é, nisso, o que a Bíblia diz, conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Como é que a gente prova que a gente é discípulo de Deus? Pelo fruto. Como é que você prova se você está sendo obediente à palavra de Deus e fazendo aquilo que Deus está te mandando fazer? Pelos frutos. E chegar naquele monte e servir e adorar o Senhor era o fruto de obediência de Moisés. Ele jamais experimentaria esse fruto se ele não ousasse obedecer. E de fato, a segurança que Deus ofereceu para ele é: eu sou contigo. E de fato, isso a gente não pode abrir mão. Senão a gente tem que ser igual, senão não. Nós temos que ser igual Jacó. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Não sai desse lugar se o Senhor não for com a gente. Tem que ir com a gente. O Senhor vai com a gente? Então a gente vai. Então realmente, o eu serei contigo é fundamental. E aí então Moisés se agarra, né, às suas limitações, argumenta, esperneia com Deus para tentar escapar da responsabilidade. E não adianta, ele acaba obedecendo, glória a Deus por isso, né? Porque ele se sujeitou, ele foi, e foi de fato uma imensa bênção para todos, especialmente para o povo de Israel. E Moisés, ele é um exemplo de líder, né? Que nós temos descrito na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, muitas vezes exaltado como um grande servo de Deus, não é? Então, vamos ver mais outro exemplo. Juízes 6, 11 a 12, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu acho interessante a gente observar que, apesar de toda a dificuldade que Israel estava vivendo naquele momento, que eles estavam absolutamente subjugados pelos midianitas, e os midianitas iam até Israel para destroçar toda a colheita deles, eles ficarem absolutamente desprovidos e enfraquecidos até em sua força e saúde. Enquanto eles estavam vivendo todo esse terror, Gideão estava malhando o trigo para tentar salvar aquele trigo, para alimentar o povo, né? Então, a gente vê que apesar de todas as lutas, ele não estava escondido. Ele não estava escondido nas cavernas, nas escavações que eles fizeram para se esconder dos midianitas. Ele estava trabalhando, servindo, multiplicando os seus talentos. E ali Deus o pegou exatamente por isso. Eu me atrevo a dizer que se ele tivesse escondido dentro de uma caverna, ele não ia ouvir Deus falar com ele, porque Deus não iria chamá-lo. Deus o chamou exatamente porque ele estava mostrando fé e ousadia em fazer o que ele tinha que fazer a despeito do risco que ele poderia estar enfrentando. E aí o que Deus diz para ele? O Senhor é contigo, homem valente. Valente exatamente porque ele estava enfrentando o perigo, fazendo aquilo que ele tinha que fazer. E aí, seguindo o texto, a partir do verso 14, diz: então se virou o Senhor a ele, porque ele antes disso ele questiona: eu valente? De jeito nenhum, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E aí ele vai colocando a realidade dele para Deus. E aí, seguindo aqui, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Olha, mais uma vez, o foco, o propósito específico de Deus a uma pessoa. O foco específico de Deus é Abraão, o foco específico de Deus é Moisés, o foco específico de Deus é Gideão. Deus tem propósitos específicos. E aqui a Gideão, ele diz: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, não te enviei eu. E ele lhe disse: ai meu Senhor,
Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, um feito extraordinário, porque o exército midianita, a Bíblia diz que era como areia. Era uma quantidade absurda. Uma quantidade absurda de soldados, carros, cavaleiros e muitas coisas, muitos armamentos. E Deus disse: porque eu sou contigo, você vai feri-lo como um só homem. Um milagre extraordinário de Deus. Então, Gideão, vendo as suas limitações, ele argumenta com Deus e pede sinais. E Deus atende ao seu pedido e dá a ele sinais, e ele então vai e executa toda a obra que Deus confiou às suas mãos em completa obediência. Mais um exemplo, Esther, capítulo 4 de Esther, verso 13, diz assim: então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Aqui Mordecai destaca uma questão importante. Quem sabe não foi exatamente por essa razão que Deus estabeleceu você como rainha, ou seja, um propósito de Deus específico para a sua vida, para abençoar todo o seu povo. Quando Deus nos chama com propósitos específicos, não é apenas para uma realização pessoal, não é para uma exaltação pessoal, não é para uma felicidade pessoal, é para a edificação do seu reino e da sua igreja. Assim como Deus se importava de levantar essas pessoas para cuidado e edificação de Israel. E aqui, então, mais uma vez, a rainha Esther se vê numa sinuca de bico, né, de ter que se apresentar diante do rei sem ser chamada, o que era muito provavelmente uma condenação de morte, essa ousadia. Então, o que ela faz? Ela pede ajuda de jejum e de intercessão. Ou seja, ela reúne os seus e numa comunhão e numa concordância, eles se unem em jejum e em clamor para que Deus intervisse e eles tivessem sucesso naquela jornada, naquele desafio. E assim acontece, né? Quem conhece a história de Esther vai ver que, de fato, Deus deu a vitória completa e a exaltação completa àqueles que eram fiéis ao Senhor. Mateus 26, 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, Jesus, ele é o modelo perfeito do servo obediente e fiel. A vontade do Senhor prevaleceria à sua vontade. Né? A vontade do Pai prevaleceria à sua vontade. E ele ali, no jardim do Getsêmani, absolutamente aflito diante daquilo que ele ia enfrentar, a morte na cruz, ele clama a Deus: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas eu não vou questionar contigo, faz a tua vontade. E eu me sujeito a ela. E de fato ele se sujeitou, né? Uma obediência completa, morte e morte de cruz. Lá em Atos 9, a partir do verso 15, a palavra do Senhor nos diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa pessoa era o apóstolo Paulo, que Deus chamou com um propósito, que Deus chamou com um objetivo específico, para ser evangelista de gentios e testemunha diante dos judeus. E de fato, o apóstolo Paulo, ele precisou se humilhar diante de toda uma sociedade e confessar ali diante de judeus e de gentios, de judeus e de cristãos, que ele estava todo errado,
e ele então revia todos os seus conceitos e passava então a dizer que de fato Jesus era o Messias enviado da parte de Deus. E isso requer coragem e ousadia. E o apóstolo Paulo não fugiu dessa incumbência que foi dada a ele, né? Todas essas pessoas, elas são exemplos de servos que glorificaram o Senhor, né? E aí a pergunta é, o que é glorificar ao Senhor? Às vezes a gente pensa que glorificar a Deus é levantar as mãos e dizer glórias a Deus, aleluia. Isso é uma forma de glorificar a Deus. Mas o que de fato é glorificar a Deus? E eu queria que você fosse comigo lá no livro de Josué, no capítulo 7, naquele momento em que Josué e o exército de Israel saem da batalha contra Jerusalém, contra Jericó, eles vencem a batalha de uma forma gloriosa e aí então eles se lançam numa nova batalha contra uma cidade infimamente menor e essa cidade chamava Ai, e eles perdem muito feio a batalha. E aí então diz assim nesse versículo 10, então disse o Senhor a Josué, Josué diante disso, né, 36 homens morreram nessa guerra, o resto voltou fugido, humilhado, e aí Josué sabendo disso se lança em terra, em humilhação, e começa a aclamar a Deus, e Deus diz para ele, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas contaminadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então o que Deus estava dizendo a Josué, sai do pó e entenda que vocês perderam porque o povo está em pecado. E eu só vou me voltar a unir com vocês e estar com vocês e a ser por vocês se vocês eliminarem a razão desse pecado, o fruto desse roubo. Então Josué começa a consultar a Deus, reúne todo o povo, manda o povo se santificar, porque amanhã Deus vai falar conosco e apontar quem é a causa desse grande mal. E aí a seta chega, né, apontada para Acã. E aí Josué, lá no versículo 9, diz assim, então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora, o que fizeste, não me ocultes. Eu li esse versículo e eu pensei cá comigo, não entendi. Como assim? Ele chega para o sujeito que é a razão da derrota, que Deus já tinha dito para Josué, quando você descobrir quem é o cara, pega ele, elimina ele do povo. Esse sujeito vai morrer. Por quê? Porque eu não quero contaminação no meio do meu povo, e ele é contaminação no meio do meu povo. Então, como ele chega para esse homem, que ele sabe que já está condenado à morte, e ele diz, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores. E aí ele diz, declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E aí Deus me deu um entendimento que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Quando nós damos glórias a Deus, quando nós lhe rendemos louvores, quando testificamos com a nossa própria vida, com a nossa própria boca, com o nosso testemunho, que a sua palavra é verdadeira. Ou seja, na hora em que Acã confessasse o que ele fez de errado, ele estava testificando a Josué e a todo o povo que a palavra que Deus deu a Josué era verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira. Existe no meio de vocês alguém que roubou e que escondeu no meio das suas coisas o produto roubado. Agora, Acã, dá glórias ao Deus. Rende a Ele louvores, confessando a verdade, de que Ele falou a verdade. E Acã não tinha saído. De fato, eu roubei, está aqui, ó, vem cá.
Aí mostra lá, Deus é verdadeiro, Deus diz a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Nisso nós glorificamos a Deus. Quando nós mostramos ao mundo com a nossa própria vida e testificamos que a palavra de Deus é verdadeira e que nós não apenas cremos nela, como nós também a obedecemos. Mas a pergunta é, e quando não obedecemos? E aí eu me lembrei de Jonas. Jonas 1:3. A palavra do Senhor nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia chegou até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele não se dispôs para obedecer ao Senhor, ele se dispôs para fugir. E aí, o que acontece com aquele que tenta fugir do seu compromisso com Deus, ou fugir do propósito para o qual o Senhor o está chamando? A Bíblia diz que, como a filhos desobedientes e rebeldes, Deus nos disciplina. Por quê? Porque Ele disciplina aos filhos que Ele ama. Se nós somos filhos, Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele não vai nos deixar sem correção. E aqui em Hebreus, capítulo 12, diz assim, a partir do verso 5, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, se nós como filhos estamos desobedecendo à vontade de Deus, é óbvio que Deus não vai nos descartar, Ele não vai nos lançar fora, Ele não vai dizer, então não te quero mais como filho. Ele vai nos trazer, Ele vai lutar por nós e Ele vai criar circunstâncias que nos ajudem a entender que nós estamos fugindo dessa obediência a Ele, que nós estamos sendo desobedientes, até que Ele consiga nos trazer ao lugar de obediência. Só que há um tempo para esse reconhecimento e esse arrependimento. Porque se nós perseverarmos em desobedecermos, se nós insistirmos em sermos rebeldes e se nós persistirmos em desobedecermos à vontade de Deus, chegará um momento em que nós nunca vamos saber exatamente qual é e quando é, em que Deus vai dizer, basta. Basta. Não quero mais. Foi o que aconteceu com Esaú. Samuel ali tentando consertar Saul. Samuel ali tentando repreender Saul. Samuel chamando Saul. Saul, acerta o passo, você está fazendo errado, não é assim que você tem que fazer. E Saul ali sempre ensaboado, tentando desconcertar ali, fugir, se esconder. A única preocupação dele é, não deixa o povo saber que eu estou errado. A bendita da reputação. Não deixa o povo saber que Deus está me repreendendo. Ao invés de se arrepender legitimamente. E o que aconteceu? Chegou uma hora que Deus disse para Samuel, Samuel, basta, não quero mais ouvir você interceder por Saul. Não quero mais ouvir isso, não vou mais ouvir a sua oração, não ore mais por Saul. Eu já escolhi outro que será rei no seu lugar. Duras essas palavras. E eu não quero ouvir isso da parte do Senhor. E eu creio que você também não quer ouvir isso da parte do Senhor. Então, nós precisamos pedir a Deus, Senhor, dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos um ouvido atento à Tua voz. Dá-nos um coração crente, que se sujeita a ouvir a Tua direção e se lança no desafio. Ainda que seja para a terra que eu ainda te mostrarei. É um desafio, exige de nós um passo de coragem, mas é preciso nos sujeitarmos, porque que preço estamos dispostos a pagar pela resistência à obediência a Deus? Seja por que razão for, ainda que seja por medo. Deus quer de fato que a gente esteja como servos obedientes e fiéis.
Esse caminho, de fato, muitas vezes é difícil, ele é árduo, ele nos tira da nossa zona de conforto, ele nos tira do nosso lugar seguro, ele nos tira de uma terra já conquistada e, de alguma maneira, Deus quer nos levar para conquistarmos novas terras, para fazermos novos desafios, alcançarmos novos frutos, novos alvos que Ele vai colocar diante de nós. Ou os alvos iniciais, nós nem começamos ainda a nossa jornada, né? Em que ponto dessa jornada nós estamos? Estamos no começo dela, no meio dela, já no final dela? Aonde nós estivermos, nós temos que permanecer nesse espírito de obediência, nesse espírito de coragem, de ousadia, de submissão ao nosso Senhor. 2 Coríntios 7:10 nos diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, quando nós estamos longe de Deus, nós somos abatidos por uma tristeza que é mortal. Mas quando nós estamos com Deus e nós não estamos entendendo muito bem aquilo que a gente tem que fazer, ou estamos resistindo à voz do Espírito Santo de Deus, o que Deus vai fazer? Promover em nós tristeza. Tristeza segundo Deus. Para quê? Para arrependimento, para a salvação. Para que a gente possa parar e pensar assim: opa, peraí, então é isso que Deus quer que eu faça? Ai, Senhor, estou com medo. Eu sou contigo, então eu vou. E a gente vai e toma aquele passo de coragem. O objetivo de Deus, através dessa tristeza, a tristeza segundo Deus que nos conduz em arrependimento para a salvação, o objetivo dele é quebrar as nossas resistências. É nos conscientizar do verdadeiro entendimento de que a sua palavra é verdadeira e é segundo essa palavra que nós devemos caminhar. A palavra de Deus, descrita na Bíblia, e a palavra que Deus traz às nossas vidas individualmente, apontando o direcionamento que nós temos que ter para cumprir o seu ministério, cumprir aquilo para o qual Ele tem nos chamado. Só que tem uma questão: Jonas não entendia o coração de Deus. Ele não compactuava com o mesmo olhar de Deus. Por isso que ele estava tão obstinado em fugir desse ministério. Porque na cabeça dele, os ninivitas não mereciam salvação. E ele que sabia que se aquele povo se arrependesse, Deus iria se compadecer deles. E ele não queria que aquele povo alcançasse a misericórdia de Deus. Por que ele estava tão revoltado e ele não queria que Deus os abençoasse? Porque ele não tinha o entendimento da vontade de Deus, de abençoar aquele povo em que Deus diz: como eu não vou ter misericórdia desse povo que não discerne a mão direita da esquerda? É um povo completamente sem entendimento. Eles pecam porque não entendem. E eu quero que eles entendam. E Deus se revela a eles ali. E aquele povo se arrepende. E Deus os poupa do extermínio. E Jonas se enfurece. E Deus então trata do coração de Jonas, dialoga ali com ele para tentar ajudar a fazer com que ele entendesse a mente de Cristo, os propósitos de Deus para a vida do seu povo, para a vida da humanidade. Nós temos que estar atentos, abertos, para entrarmos e nos alinharmos na mente de Cristo, né? A palavra de Deus nos promete que nós teremos a mente de Cristo, né? Mas é preciso que a gente esteja ali alinhado com o Espírito Santo de Deus, para que a gente consiga alcançar a grandeza dos propósitos de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamentos tenho para convosco, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, diz Isaías. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Nós não estamos plenamente alinhados, compreendendo, mas se nós nos sujeitarmos, Deus nos levará a essa compreensão. Quando nós nos curvamos com sincero coração, buscando obedecer a palavra de Deus, mesmo que a gente não compreenda tudo plenamente ainda, né? Crendo que essa palavra é a verdade perfeita, nós vamos colher frutos eternos. Mas quando nós resistimos a isso, os frutos são amargos. E eles são amargos de propósito.
para que a gente morda e a gente perceba, esse fruto não está bom. Isso nos leve a pensar, por que esse fruto está ruim? E aí, nesse questionamento, o Senhor possa nos mostrar que nós estamos caminhando em desobediência. A desobediência, ela desonra ao Senhor. Ela torna a nossa vida em pecado, e esse pecado nos separa de Deus. E a gente vê isso claramente no exemplo de Moisés, quando o povo estava ali nas águas Meribá clamando por água. E o Senhor diz a Moisés, Moisés, eu vou estar lá adiante, eu vou estar lá junto à rocha, fala a rocha e a rocha vai jorrar água. E Moisés já por aqui com aquele povo murmurando, reclamando, se queixando e fazendo e acontecendo, e ele já estava tão atormentado com aquele povo, que ele chegou diante da rocha com muita raiva, com muita indignação contra aquele povo, e a Bíblia diz que ele feriu 2 vezes a rocha, com o bordão. Ele feriu 2 vezes a rocha, e a palavra de Deus disse a ele, fala a rocha. Moisés ouvia claramente Deus falando, e ele fez isso por uma questão de revolta contra o povo, não contra Deus, mas na sua revolta contra o povo, ele desonrou o Senhor. Ele desonrou, desobedecendo a orientação de Deus. E aí, por causa disso, o que aconteceu? Moisés diz assim, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação toda. Só que, por essa razão, a palavra de Deus diz que ele não entraria na terra. E aí Moisés, lá no seu discurso, em Deuteronômio, quando ele já estava prestes a morrer, ele diz, por vossa causa, eu não vou entrar nessa terra. Mas vocês vão entrar. Mas eu não vou entrar, porque vocês me levaram a uma irritação tão grande que eu desonrei ao Senhor com as minhas ações. E aí, quando a gente está nessa desobediência, desonrando a Deus, não glorificando a Deus pelo nosso testemunho de que a palavra de Deus é verdadeira, nós nos tornamos vulneráveis e sujeitos às investidas do maligno e de toda sorte de males. E o mal que Moisés enfrentou foi não entrar na terra. O mal que aquele povo que estava com Josué enfrentou foi perder de uma forma vergonhosa contra Ai. E a palavra diz assim, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Então a gente precisa se alinhar de fato à mente de Cristo. E aí eu quero trazer 4 versículos preciosos aqui, inspiradores para as nossas vidas. Lá em Mateus 1:20, diz assim, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E aí lá no versículo 24 diz, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Vocês conhecem essa história? José estava aflito porque Maria apareceu grávida. Como grávida? Eu ainda nem me casei legitimamente com ela, nós não tivemos nenhum relacionamento íntimo. E ali o anjo diz a ele, não temas receber Maria. E o que ele fez? Obedeceu. Ele recebeu Maria como sua esposa. Em paralelo, lá em Lucas 1:30-31 diz, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aí vamos para o 38. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então que nós possamos seguir esses inúmeros exemplos bíblicos, esses inúmeros exemplos de homens de fé, de homens de Deus, que ainda no meio dos seus medos, dos seus questionamentos, pedindo sinal, argumentando com Deus, eles se sujeitaram e ousaram obedecer.
foram bênção nas mãos de Deus, foram instrumentos de vitória nas mãos do Senhor. E não apenas as suas vidas foram vitoriosas, mas eles levaram muitos a viverem essa vitória com Deus, em nome de Jesus. Então, que nós possamos seguir esses exemplos de homens e mulheres de fé e ousadia, para que a gente viva uma real obediência a Deus até o nosso último dia de vida. Amém? Porque nós queremos ouvir Deus falar: muito bem, servo bom e fiel. Entra na posse do reino que te está preparado. Né? E ali a palavra de Deus diz que Deus há de multiplicar aquilo que nós apresentaremos diante dele, porque ao que tem se lhe dará. Ao que tem se lhe dará. Então nós traremos coisas ao Senhor e receberemos outras mais, pela nossa disposição de obedecermos, pela nossa ousadia de obedecermos ao Senhor, de lançarmos fora o nosso medo, de lançarmos fora a nossa timidez, de lançarmos fora as nossas inseguranças, a nossa preocupação com a nossa reputação e o nosso medo de nos frustrarmos e todas essas coisas que de alguma forma nos tolhem e nos impedem de prosperar na vontade do Senhor, em todas as coisas gloriosas que Ele tem reservado para cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Então eu vou te convidar a fechar os seus olhos. E eu quero te pedir que se você tem no teu coração ardendo esse desejo de ouvir Deus falar com você e de fato compreender a vontade de Deus e se sujeitar a ela, ainda que tendo que vencer muitas barreiras, eu te peço que você se posicione dessa forma diante de Deus, juntamente comigo, e nós possamos orar juntos, orarmos juntos de todo o nosso coração. Senhor, nós estamos aqui, Tu nos conheces perfeitamente, Senhor, não somos heróis, não somos tão corajosos ou tão valentes, nem tão sábios, nem tão ousados, nem tão confiantes, Senhor, quanto gostaríamos de ser, quanto tantos que lemos aqui na Bíblia, como vimos hoje, pessoas que são exemplos inspiradores, servos do Senhor, preciosos diante de Ti. Nós não somos assim, Pai, mas também não queremos ser rebeldes, também não queremos ser tímidos, também não queremos ser medrosos, não queremos ser, Senhor, aqueles que cruzam os seus braços e se escondem, não queremos ser preguiçosos, não queremos ser egoístas ou negligentes, pensando apenas no nosso conforto, no nosso bem-estar, naquilo que parece já seguro, naquilo que parece confortável, naquilo que não exige muito mais de nós. Não queremos ser assim, Pai. Nós queremos Te ouvir. Queremos Te ouvir e Te dizer como Maria disse: eis aqui a Tua serva. Cumpra em mim conforme a Tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpre em nós a Tua vontade. Cumpre em nós o Teu chamado. Cumpre em nós, Senhor, aquilo que Tu queres que façamos no Teu corpo, para o Teu reino, para o Teu corpo, para o Teu povo, para aqueles que ainda precisam ser alcançados por Ti, através das nossas vidas. Senhor, ajuda-nos. Nós poderíamos Te dizer muitas coisas, Pai. Quem somos nós? Quem sou eu? Eu não tenho nada. Eu não sou nada. Nós poderíamos argumentar, Senhor, muitas coisas. Mas a única coisa que nós queremos ter bem claro na nossa mente é que Tu és conosco. É que o Senhor é que vai adiante de nós e que nós estaremos seguindo as Tuas pegadas. Como aquele que diz: vem após mim e eu te mostrarei
Vem e eu te mostrarei. E nós vamos seguindo as tuas pegadas. E certamente encontraremos o lugar que o Senhor há de nos mostrar. A tua palavra nos diz, Pai, que após as tuas pegadas, que as tuas pegadas destilam farturas. Aquele que caminha após as tuas pegadas, colhe farturas. Farturas fruto dessa obediência, do seguir a Ti, do Te obedecer e atender ao chamado. Vem! Estamos sujeitos à Tua autoridade. Quando Tu dizes vem, nós iremos. Quando Tu dizes vai, nós iremos também. Nós iremos conforme o Teu chamado, a Tua vontade, a Tua direção. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos. Queremos hoje nos prostrar diante de Ti, humildemente, reconhecendo, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer, nem compreender a Tua vontade nós podemos, Senhor. Mas contigo, ó Deus, pelo mover do Teu Espírito, não apenas ouviremos a Tua voz, não apenas compreenderemos o que Tu queres que façamos, como também seremos revestidos de ousadia e de coragem e iremos. Iremos e pagaremos o preço, Senhor, porque sabemos que somos sustentados por Ti. Não estamos fiados na nossa própria força, mas confiamos na Tua palavra. Confiamos nos Teus cuidados, confiamos em quem Tu és. Tu és o nosso Senhor, nós somos Teus servos. Eis-nos aqui, Senhor, cumpre em nós a Tua vontade. É o que nós te pedimos hoje, pelo poder do nome de Jesus. E a Ti rendemos glórias, queremos glorificar ao Senhor, testificando de que a Tua palavra é verdadeira. Queremos glorificar ao Senhor com a nossa obediência. Queremos honrar ao Senhor com a nossa obediência. Ajuda-nos, Pai. Nós clamamos a Ti pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. A Ti seja toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. Leva-nos, Pai querido, de volta aos nossos lares. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, a comunhão com o Teu Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela terra. Que o Teu povo seja fortalecido na Tua vontade, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Vivifica a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, anima a Tua igreja, sara a Tua igreja, Senhor. Levanta-nos como boca de Deus, como mão de Deus, como braço de Deus, como instrumento de Deus, para edificação, para bênção, para salvação, para libertação e cura, pelo poder do nome de Jesus. Nós Te damos graças, Deus, pelo privilégio de sermos Teus servos. Bendito seja o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Amém.